Olá, santo dia, que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com você nesta manhã. Nós estamos na primeira semana de preparação para a renovação e consagração a Jesus pela Virgem Maria, pelo método de São Luís Maria de Montfort. E nesta primeira semana nós meditamos sobre o conhecimento de si mesmo. Hoje é o 5º dia desta primeira semana. Antes de iniciarmos com a nossa meditação de hoje, vamos pedir a presença do Espírito Santo por intercessão de Nossa Senhora, para que o Espírito Santo venha sobre nós, abrindo a nossa mente e o nosso coração para tudo aquilo que o Senhor quer nos falar neste dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nós vamos ler um parágrafo do livro Imitação de Cristo. Se você estiver em casa e quiser nos acompanhar, é o livro 2, capítulo 5, parágrafo 1. Da consideração de si mesmo. Não devemos confiar demasiado em nós mesmos, porque muitas vezes nos faltam a graça e o discernimento. Pouca luz há em nós, e esse pouco perdemos depressa por nosso descuido. Muitas vezes não conhecemos como cego estamos na alma. Muitas vezes também agimos mal e ainda pior, nos desculpamos. Às vezes somos levados pela paixão e julgamos que é o zelo. Repreendemos nos outros as faltas pequenas e desculpamos as nossas, mesmo as mais graves. Muito depressa sentimos e nos magoamos com o que os outros nos fazem, mas não pensamos muito em quanto os outros sofrem por causa de nós. O que bem e retamente examinar suas ações não terá que julgar severamente as alheias. O homem de vida interior antepõe o cuidado de si mesmo a todos os outros cuidados e com zelo atende a si. Com facilidade, se abstém de falar dos outros. É isso, né? Nós não devemos confiar demasiado em nós mesmos, né? Porque muitas vezes nós não temos discernimento para agir naquele momento, né? Falta-nos o discernimento, falta-nos a graça, né, da sabedoria. Então, por quê? Porque pouca luz há em nós, né? E esse pouco perdemos-la depressa, é o que nos diz aqui, por nossos descuidos. Nós, tantas vezes, temos conhecimento daquilo, sabemos o que é certo e o que é errado, mas em determinado momento nos falta aquela luz, né? Nos falta aquela graça, nos falta aquele discernimento, por descuido nosso mesmo, por nos deixar levar por nossos impulsos e por nossas emoções. Quantas vezes nos descuidamos e agimos de maneira que depois até nos arrependemos. Por isso não podemos confiar todo momento em nós mesmos, né? Confiar demasiado em nós. Muitas vezes também nós agimos mal e ainda pior, nos desculpamos. Agimos mal e nos justificamos, né? Pedimos desculpas por aquilo. Ah, mas eu fiz isso porque você viu como ela falou comigo? Ah, eu estava tão nervosa. Ou, ah, não, naquele momento eu não estava muito bem, eu errei. Às vezes, nós até arrependemos do que fazemos ou do que falamos, né? E vamos nos desculpando por nossos erros. Às vezes somos levados pela nossa paixão também e julgamos que é zelo. Tantas vezes nos deixamos levar, né, pelas nossas paixões, pelos nossos sentimentos, pela nossa emoção. E julgamos que aquilo seja um cuidado. Não, eu precisava falar isso porque senão a pessoa não para de fazer isso e outras pessoas vão sofrer e por aí afora vai tanta desculpa, julgando que é zelo um momento que eu agi com a minha emoção, né? Com o meu sentimento, não agi com a razão. Repreendemos nos outros as falhas pequenas. Quantas vezes repreendemos isso também nos outros, né?
e repreendemos, falamos mal dos outros por falhas pequenas, às vezes, que a pessoa comete, e desculpamos as nossas, mesmo as mais graves, né? Para tudo, quando se refere a nós temos desculpa, para os outros não, né? Como diz, estamos sempre jogando pedra no erro dos outros e tampando o sol com a peneira quando se trata do nosso próprio erro. Muito depressa nos sentimos e nos magoamos, né? Quantas vezes nós ficamos magoados, às vezes, por uma coisinha boba que alguém disse. Ah, tá, aí vamos lá, justificativa. Ah, eu fiquei magoada porque já aconteceu isso comigo lá anteriormente, alguém já me disse isso uma vez, mas aquela pessoa que nos magoou naquele momento não sabe disso. Isso é uma história nossa. O outro, muitas vezes, não tem culpa. Então, me magoou à toa, mesmo às vezes na comunidade ou na igreja, qualquer coisinha que fala já é motivo para eu ir embora, já é motivo para eu desistir da caminhada, ou mesmo em casa, com nossos filhos, nossos irmãos, né? Nos magoamos à toa. Mas e nós? Não pensamos muito no quanto os outros sofrem por causa de nós, né? Quantos defeitos nós carregamos, quantas vezes as pessoas têm que tolerar o meu jeito de ser, né? E aí eu não vejo, isso eu não enxergo, eu só enxergo quando se trata da minha dor. O que bem e retamente examinar suas ações não terá que julgar severamente as alheias. Quando eu me conheço, quando eu reflito sobre as minhas atitudes diariamente, né? Quando eu conheço os meus sentimentos, as minhas falhas, os meus defeitos, quando eu reconheço que eu sou pequeno, que eu sou fraco, que eu erro, que eu peco também, aí eu não vou julgar as pessoas tão severamente, né? Mas nós, se não tivermos esse exame de consciência do que nós somos e quais os vícios que nós temos, né? Nós vamos achar sempre que somos melhores que os outros, né? E vamos sempre julgar os outros de maneira bem severa. Enquanto nós nos acolhemos, nos defendemos por amor próprio, né? É necessário fazer exame de consciência, ou seja, ter o bom hábito de reler com calma o que acontece no nosso dia a dia, aprendendo a observar nas avaliações e escolhas aquilo a que damos mais importância, o que procuramos e por quê e o que afinal encontramos. Então, é preciso analisar do nosso dia a dia quais são as nossas escolhas, o que nós temos escolhido, o que para nós é mais importante, o que nós temos dado prioridade, né? O que nós procuramos e por que nós procuramos aquilo. E as nossas escolhas, por que escolhemos aquilo? E o que afinal nós encontramos nesta nossa busca? Aprendendo sobretudo a reconhecer o que sacia o meu coração. Então, depois de examinar tudo isso, eu preciso, a partir desse exame, né, de consciência do meu dia a dia, de como eu ajo, o que eu escolho, para quê, por que eu escolho aquilo, eu ir aprendendo a conhecer o que sacia o meu coração, o que me faz feliz, o que me deixa o meu coração, o que deixa o meu coração satisfeito. Porque nós sabemos que somente o Senhor nos pode dar a confirmação de quanto valemos. E Santo Afonso Maria de Ligório, ele nos diz: eis aí o que é o homem considerado como criatura mortal. Eis aí o estado em que todos nós seremos reduzidos, um punhado de pó. Nada importa ser alguém moço ou velho, são ou enfermo, a todos caberá a mesma sorte. Lembra-te, ó homem, que és pó e em pó hás de tornar. Né? Todos nós vamos morrer. Um dia todos nós seremos chamados, né, a fazer a nossa Páscoa e a ir de volta para a nossa terra, porque nós aqui somos estrangeiros, estamos de passagem. Né? Todos caminhamos em direção ao Pai. E nada importa se alguém é moço, se é velho, se está doente ou se está cheio de saúde. A hora que o Senhor nos chamar é essa mesma. Lembra-te, ó homem, que és pó e em pó te hás de tornar. O Senhor nos fez do pó da terra e ao pó da terra retornaremos. Os insensatos que não creem na vida futura e têm as verdades eternas por fábulas, por historinhas da carochinha, né?
estimulam-se com a lembrança da morte, a levar vida folgada e a gozarem. Ah, vamos morrer mesmo? Comamos e bebamos, né? Porque amanhã morreremos. Então, quando lembram que vão morrer, querem então o quê? Aproveitar a vida. Esses são os insensatos que não creem na vida futura e têm as verdades eternas por continhos de fadas, continhos de mentira. De maneira bem diferente, porém, Santo Agostinho diz que o cristão deve proceder pela fé, porque ele sabe que a alma sobrevive ao corpo e que depois da morte deste terá de dar contas rigorosíssimas de tudo quanto tiver feito, né? O nosso corpo, o cristão sabe que o corpo morre, mas que a alma, ela vive eternamente. E que quando, assim que morrermos, teremos de dar conta a Deus, né? A prestar conta de tudo o que nós fizemos, da maneira que nós vivemos, né? O que nós sentimos, o que nós pensamos, tudo teremos que dar conta a Deus. O cristão que se lembra que em breve deverá deixar o mundo, cuidará da sua eternidade e procurará aplacar a justiça divina com penitências e orações. Portanto, sejamos mais sóbrios em palavras, na comida, na bebida, no sono, nos divertimentos e o que é mais necessário, afastemo-nos mais de toda a culpa por meio de uma vida recolhida e consagrada à oração. Porquanto, no dizer de São Leão, sem proveito se subtrai o alimento ao corpo, se o espírito não se afasta mais da iniquidade. De nada nos adianta jejuns e penitências, se não nos afastamos de fazer o mal, se não nos afastamos do pecado, né? Se não dominamos as nossas próprias paixões, se não nos conhecemos e fazemos uma análise de como vivemos, de nada adianta, né? Precisamos compreender, contudo, que reconhecer-se miserável diante de Deus não significa dizer que não temos valor. Autoconhecimento não é simplesmente insultar-se, depreciar-se, ofender a si mesmo. É tirar a glória e os méritos que atribuo a mim e entregar a Deus, que de fato merece toda a glória e todo o mérito. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Né? João 15, capítulo 5. Quanto mais reconheço a minha indignidade, a minha incapacidade de fazer o bem, a minha falta de mérito diante de Deus, mais reconheço a sua infinita misericórdia, a sua bondade e a grandeza de Deus. O seu amor gratuito e incomparável por mim, que me acolhe e me salva, apesar das minhas fraquezas. E esse conhecimento de mim mesmo não me desanima, não me tira a alegria, nem a esperança, justamente porque com ele vem a experiência da misericórdia divina. Se me reconheço pecador diante de Deus, experimento o que o padre Adolphe Tanqueray nos diz. Ensina a fé que Deus é misericórdia e que por esse motivo se inclina com tanto mais amor para nós, quanto mais reconhecemos as nossas misérias, porque a miséria atrai a misericórdia. Conhecer a si mesmo precisa andar passo a passo com a experiência do Deus misericordioso, ou os resultados serão terríveis. Basta olharmos para Judas Iscariotes, que se arrependeu do seu pecado, mas não confiou na misericórdia de Deus. Desesperado, tirou a própria vida. De nada adianta a consciência da própria culpa se não há confiança na misericórdia de Deus. Peçamos, meus irmãos, minhas irmãs, ao Espírito Santo que nos ajude a alcançar o equilíbrio entre a paixão, a emoção e a razão, que nos dê discernimento nos próprios erros, para que possamos, bem e retamente, examinar nossas ações,
ser menos rigorosos no julgamento dos outros, calar dos outros e ter mais cuidado de nós, com o que fazemos, né? Com as nossas atitudes, orar e vigiar nossas atitudes para que possamos viver de maneira a mais agradar nosso Senhor e sua Mãe Maria Santíssima, fazendo a vontade do Pai em nossa vida, para que possamos ter uma fé viva como Maria e uma inabalável confiança na misericórdia de seu Filho Jesus. Amém. Meu irmão, peço, minha irmã, a luz do Espírito Santo para você neste dia, para que esta meditação de hoje traga muitos frutos de amor e misericórdia em sua vida, na minha vida, e como nos diz nosso irmão Francisco de Assis, paz e bem para você.